em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia neste momento. Aleluia. Hoje é dia de quebrar todo o espírito da depressão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 3 ao verso de número 8. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 3 ao 8, diz o texto: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, ao deserto, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço. Versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Diga, ele mesmo. Olha para mim, existem dois tipos de deserto: aquele que Deus te leva e aquele que você entra por si mesmo. Para esses dois desertos hoje, Deus tem livramento para a tua vida. Caminho de um dia veio e se assentou debaixo de um zimbro. Diga comigo, zimbro. Zimbro é uma pequena árvore que dá no deserto, produz pouca sombra. E neste lugar que ele se assenta, e pediu para si a morte. Homem de Deus, profeta de Deus, pedindo para morrer, foi. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa. Diga comigo, pão cozido sobre pedras em brasa. E uma botija de água. Diga, botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Diga, segunda vez. Tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E a igreja diz amém. Feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra. E não importa a condição que esta pessoa chegou aqui essa noite. Meu Deus, muitos chegaram prostrados, muitos chegaram paralisados. Mas essa é a noite da segunda oportunidade. Essa é a noite que o Senhor vai levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão prostrados, aqueles que estão paralisados. Porque hoje tem cuidado de Deus para quadrangular querubins. Hoje tem anjo de Deus cuidando daqueles que estão prostrados. Fala conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa igreja viva que ama a presença, dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia. É dia de renovação para a tua vida, meu irmão. Quem disse que você vai morrer debaixo desse zimbro? Quem disse que você vai morrer nesse deserto? Deus tem uma longa jornada de vitória para a sua vida em nome de Jesus. Prega para essa pessoa, diga assim: o fim não é o fim. Diga para ele:
Diga, é o começo dos melhores dias, em nome de Jesus. Levanta a mão direita para o céu. Talvez o inferno liberou um decreto. Talvez existem pessoas que decretaram algo sobre a tua vida, mas tem anjo de Deus descendo para mudar o decreto. Tem anjo de Deus descendo para dizer: vai continuar, vai ter vida aí, não vai parar. Aleluia. Você não vai parar. Fala para o seu irmão, diga: você não vai parar. Se assenta em nome de Jesus. Hoje nós vamos quebrar no meio o espírito da depressão. Amém ou não amém? Existe uma pesquisa científica, irmãos, que até 2034, daqui a 10 anos, metade da população mundial, hoje são 8 bilhões de habitantes, 4 bilhões de habitantes estarão daqui a 10 anos sofrendo com depressão. Eu li uma reportagem da CNN, e essa reportagem dizia que o Brasil hoje é o país com o maior número de pessoas depressivas do mundo. Diga misericórdia. E hoje o Brasil tem 68% de pessoas com depressão. E a depressão, irmãos, ela é tão terrível que ela ataca todos os gêneros. Ela não escolhe idade, ela ataca criança, adolescente, jovem, idosos. Ela não escolhe a classe social, se é pobre, se é classe baixa, se é classe alta, se é milionário, se é bilionário. Ela não escolhe. A depressão não respeita cargo de igreja. Ela não respeita se você chegou a um mês, se você já tem 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, se ajudou a pastora Aimee Semple McPherson fundar a igreja. Ela não respeita. Ela não respeita se é obreiro, se é diácono, se é voluntário na mídia, se é voluntário no coffee shop, se é voluntário nas boas-vindas. Ela não respeita se é pastor, se é bispo, arcebispo. Ela não respeita. A depressão, quando ela vem para paralisar. Diga paralisar. Diga no meio. Ela vem para paralisar uma família no meio. Ela vem para paralisar uma vida no meio. E a depressão é ausência de força, é ausência de alegria dentro de uma pessoa. Escute, ansiedade é preocupação demasiada com o futuro. Ansiedade é preocupação demasiada com o passado, excesso de passado. Jesus vai dizer nos evangelhos: aprendei com a mulher de Ló. E por que Jesus nos ensina isso? Porque quando Deus deu uma ordem, disse: Ló, pega a sua família, sua esposa, as 2 filhas, e caminhe em direção aos montes. E Deus, ele dá uma ordem dizendo: e não olhem para trás, não olhem para o passado. Fala para o seu irmão que Deus tem para a sua vida. Diga, não ficou no passado. Diga, está lá na frente. E a ordem de Deus hoje é: olhe para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Eu vim aqui nessa noite, debaixo desta unção, com a fé ativada, para declarar o mais alto para o céu, em nome de Jesus: nenhum espírito de depressão do inferno irá te paralisar, em nome de Jesus. Nenhum espírito de depressão vai paralisar as nossas crianças. Nenhum espírito de depressão, se eu fosse você eu já estava de pé recebendo, irmão. Nenhum espírito de depressão irá paralisar os nossos adolescentes. Nenhum espírito de depressão irá paralisar os nossos jovens, irá paralisar a nossa vida, os nossos idosos, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Eu disse que o espírito de depressão, ele não respeita
nenhum grau de espiritualidade, irmãos. Pastor Elias, profeta Elias, ele era pastor de uma nação. Ele era o pastor da nação de Israel. E a Bíblia diz que num só dia, o profeta Elias, eu disse o nome dele é? Profeta Elias, ele vai convocar uma nação inteira. O tamanho da autoridade que esse homem carregava sobre a vida dele, que em uma chamada apenas, ele consegue trazer a nação de Israel de volta para o altar. Fala para o teu irmão, Deus está te chamando, diga para ele, de volta para o altar. Olha para mim, irmãos, a maior tristeza de um povo é quando este povo, ele vira as costas para o altar. É quando uma pessoa abandona o altar. Deus também, ele retém os céus sobre a vida dessa pessoa. Quando ela fecha as suas mãos para o altar, Deus fecha os céus sobre a sua vida. 3 anos e meio de escassez na terra, 3 anos e meio de falta na terra. A terra não produzia, os animais não produziam, a terra não prosperava, porque Israel abandonou o altar. Israel esqueceu do altar. Aí vem Elias dizendo, está na hora de Israel voltar para o altar. Está na hora de Israel voltar ao primeiro amor. E o Senhor nessa noite te trouxe para dizer, está na hora de você voltar para o altar. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Israel volta para o altar. Porém o altar estava em ruínas. O altar estava destruído. E Elias sabia que Deus não desce em altar destruído. Primeiro ele teria que reconstruir o altar. E era um trabalho duro. Elias, ele vai pegar as 12 pedras, que cada pedra representa as 12 tribos de Israel. E ali estava representando a unidade. Deus opera onde há unidade. Deus opera onde há comunhão, onde todos estão na mesma visão. Ele vai pegar 12 pedras e ele coloca as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E em seguida Elias vai pegar um instrumento e manualmente ele vai abrindo um espaço em volta do altar. Eu aprendo 2 coisas aqui. O espaço que eu dou para Deus é o espaço que Ele vai ter na minha vida. Se eu abro pouco espaço, é pouco espaço, porque Deus, Ele é um cavalheiro. Jesus disse em Apocalipse, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei. Quem arromba a porta é o diabo, mas quem bate na porta, esperando que nós venhamos abrir, é Jesus. E quando ele entra, ele diz assim, eu entrarei e cearei contigo. Fala para o teu irmão, dá espaço para Deus. Fala para ele, dá espaço para Deus, irmão. Dá lugar para Deus aí hoje. Ele vai abrir um espaço. Segunda coisa que eu aprendo, não foi um quadrado. Ele fez um espaço em forma de círculo. E círculo representa o quê? Aliança. Fala para o teu irmão assim, aliança. E nesta aliança com Deus, irmãos, nós entramos com uma vida às vezes frustrada, aflita, deprimida. Nós entramos nessa aliança. A aliança é um pacto que se completa entre 2 partes. Só que Deus, essa aliança, Ele não entra com aflição, Ele não entra com depressão, Ele entra com alívio, Ele entra com cura, Ele entra com restauração. Aí Elias fez o espaço em volta do altar. Agora Elias, ele vai manualmente, talvez com machado, ele corta toras de lenha e ele começa a colocar as lenhas sobre o altar. Diga comigo, lenha no altar. Tem colocado lenha no altar, irmão? Lenha no altar é oração, é adoração, é consagração, é jejum, é monte. Isso é lenha no altar, é leitura da palavra de Deus. Coloca mais lenha no altar com glória a Deus, com aleluia. Põe a lenha no altar em nome de Jesus. Sabia que você era uma lenha molhada? E o único lugar na face da terra que lenha molhada pega fogo, irmão, é no altar de Deus. A gente era lenha molhada. Olha para essa pessoa, tá vendo? Era uma lenha molhada. Mas quando foi colocado no altar de Deus,
Agora Elias, ele vai pegar um animal, ele vai imolar aquele animal, parte em pedaços e coloca sobre o altar. Isso debaixo de um sol de 50 graus, que é o deserto. Passou a reportagem, mais de 1000 pessoas morreram na Arábia Saudita. O sol estava a 52 graus a temperatura. E Elias, debaixo desse sol, Elias preparando o sacrifício para Deus descer no altar. E ele põe agora o animal sobre o altar. E Elias vai dizer agora para Israel: o sacrifício, o primeiro sacrifício foi com o profeta. Agora Israel, ouçam a minha palavra. Vocês irão trazer a última água, a última botija de água que vocês têm. E o que faltava a Israel era água. E aí Israel vem trazendo os últimos cântaros. Elias vai derramando sobre o altar, derrama sobre o novilho, a água escorre sobre a lenha, a água vai escorrendo em volta das pedras, vai enchendo aquele rego. Imagina, irmãos, debaixo de um sol de 50 graus, Elias ali, todo Israel observando aquilo que Elias está fazendo. De um lado os profetas de Baal. Agora Elias, ele prostra, coloca os seus joelhos no chão, no pó, e Elias faz uma oração. E a oração de Elias tem 60 palavras. Ele demora praticamente meio dia preparando o altar, mas um homem agora, ele vai fazer uma oração de 1 minuto. Então quer dizer que não é muita oração, pastor? É muita preparação, pastor? É muita dedicação, pastor? Elias prepara praticamente meio dia, ele preparando o altar para Deus descer, mas a oração dele foi curta. Não é sobre o quanto você ora, mas o quanto você está na presença. Elias ora, Deus responde com fogo. Deus responde com fogo, o fogo vem sobre o altar, o Senhor lambe a água que estava em volta do altar, recebendo o sacrifício. Olha que coisa poderosa, irmãos. Agora Elias, cansado, Elias exausto. Esse homem de Deus, que preparou esse sacrifício, agora ele vai liberar uma palavra. Ele sozinho, ele vai matar os 450 profetas de Baal a fio da espada, e todos declarando: só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Levante a tua mão e diga: só o Senhor é Deus. Mais uma vez, igreja. Irmão, Elias derrotou sozinho 450 profetas de Baal, sozinho. Ele libera uma palavra para o rei, dizendo: rei, pode correr, rei, para que a chuva não te alcance. Ele libera uma palavra, toda a chuva que estava retida foi liberada em um só dia. Tem coisa na tua vida que está retida há muito tempo, há muitos anos, mas existe um Deus que num só dia pode liberar de uma vez toda. A Bíblia diz que Acabe fez saber a Jezabel o quê? Que Elias tinha matado a espada 450 profetas de Baal. E a Bíblia diz que Elias, ele vive num tempo em que profetas são perseguidos, profetas são mortos. E a mesma Bíblia que registra os feitos de Elias, registra também os fracassos de Elias. Registra também as frustrações, as falhas de Elias. E o versículo 4 que nós lemos diz: e ele mesmo, porém, foi ao deserto. Diga: ele mesmo foi ao deserto. E por que ele foi ao deserto? Porque quando Jezabel soube das palavras, ela disse: eu vou fazer com Elias o mesmo que ele fez com os profetas de Baal. Eu quero a cabeça de Elias. E quando Elias recebe esta má notícia, e a Bíblia diz que as más notícias enfraquecem os ossos, Elias foge. Diga: o homem de Deus
foge com medo. Ele foge com medo da morte. E ele vai para o meio do deserto, caminho de um dia, e pede para Deus a morte. Ele sente vontade de morrer e ora: basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Irmão, quem é de Deus também cansa, se angustia, está sujeito à depressão, está sujeito a chorar sozinho no canto. Elias não dá conta, ele chega a uma extrema exaustão. A pressão espiritual é grande demais, a pressão pessoal, a pressão psicológica é grande demais. Ele não dá conta mais, ele chega à extrema exaustão, quando ele diz: eu não aguento mais, Senhor, tira a minha vida. Porque se fosse um ímpio, que não cresce no poder de Deus, sabe o que ele tinha feito? Tinha suicidado. Mas ele pede para Deus tirar a vida dele. Tem hora, querido, que a luta é grande, que a vontade de desistir chega para todos nós, que a vontade de abandonar o barco chega para todos nós. Chegou para Elias. Fala para o teu irmão: não abandone o barco. Diga para ele: você não vai parar. Excessos de cargas que nós carregamos, de problemas, de situações emocionais, espirituais, físicas. Tem hora que a bagagem é muito pesada. É por isso que o convite da graça nessa noite é feito para todos nós, da criança ao mais idoso que está aqui. E o convite da graça hoje é: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu acrescento depressivos, e eu vos aliviarei. Pastor, está pesado demais esse fardo, pastor, não estou dando conta. A unção despedaçará o jugo na tua vida, diz a palavra do Senhor. Então Elias, se assim eu posso dizer, ele atinge o grau mais alto da depressão, quando ele não tem mais vontade de viver. Um primo da minha esposa, ele dirigindo o carro, a família, a esposa do lado, a depressão estava tão forte nele que ele falava assim: eu vou bater naquela carreta ali agora. Irmão, misericórdia, imagina você andar com um sujeito desse, kamikaze. Eu vou capotar esse carro agora. A pessoa, ela vai dando sinais. Elias aqui não estava suportando mais a luta, a pressão, a carga. Elias estava sozinho, irmão. E ele atinge o grau mais alto da depressão. Um homem de Deus. Escuta, uma das maiores armas que o diabo tem usado para destruir vidas, famílias, homens, mulheres, líderes, pastores, é o isolamento. É a maior isca de Satanás. Isolamento mata. Isolamento provoca depressão, isolamento provoca medo, frustração, tentação, desânimo, soberba, individualismo, egocentrismo, comparação e até suicídio. Fala para o seu irmão: não se isole. Fala para ele: não se isole. Judas se isolou e Judas traiu o mestre. Pedro se isolou e negou Jesus. Davi se isolou e pecou. Elias se isolou e entrou em depressão e desejou a morte. Versículo 5 diz: e deitou-se debaixo de um zimbro e dormiu. E eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Vem cá fazendo um favor. Vem cá fazendo um favor, Fabiano. Deita aqui, você. Elias está aqui, dormindo. Olha o cuidado de Deus. No meio do deserto, fala comigo: no meio do deserto, Deus envia um anjo
para cuidar de Elias. É no meio da quadrangular querubins hoje que Ele envia um anjo para cuidar de você, porque Deus não vai te perder para esse sentimento, Deus não vai te perder para a depressão. Você é especial, você tem muito valor. Elias, acorda, levanta-te, eu estou aqui para cuidar de você. Eu quero que você profetize na vida dessa pessoa, diga para ele assim: é no meio desse deserto que o Senhor envia um anjo para cuidar de você, Ele envia um anjo para te levantar dessa situação. O versículo 6 diz: ele olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sob pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Irmãos, esse anjo aqui, ele vai representar Jesus no Antigo Testamento. E esse anjo aqui, ele vai trazer pão e água, pão cozido sob pedras. É um pão que ele é cozido por dentro. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela vem dentro de nós, nos restaurando, nos curando e nos sarando. Ele coloca sobre a cabeça de Elias o pão, sobre os pés de Elias a água. O pão sobre a cabeça e a água sobre os pés. E o Senhor vai dizer para Elias, pela segunda vez o anjo do Senhor vai dizer: Elias, levanta-te e come. Por que pela segunda vez? Porque Ele é o Senhor da segunda oportunidade. Ele está dizendo aqui: eu estou aqui para te levantar novamente. Elias come do pão e bebe da água, irmãos. O anjo trouxe pão e água. Escuta, terapia é bênção, psicologia é uma ciência de Deus, terapia é uma bênção. Eu sou meio resistente, mas eu já fui, e se precisar eu vou. Terapia é uma bênção. Tratamento medicamentoso é bênção, auxilia, ajuda, mas existe um remédio mais poderoso. Precisar, irmão, vai na terapia, vai lá falar com o psicólogo, psiquiatra, com o terapeuta. É bênção. Se o psiquiatra ele fizer uma receita, vai lá, usa direitinho, é bênção. Mas desses três, o poder de Deus é o maior desses remédios. O pão fresco que desceu do céu e a água viva que é o Espírito Santo de Deus. Essa noite, para nós que estamos aqui, às vezes aflitos, às vezes deprimidos, às vezes cansados, às vezes exaustos, às vezes a caminhada tem sido longa, o deserto tem sido pesado, as cargas têm sido pesadas. Para nós que estamos aqui, hoje tem pão fresco. Tem pão fresco. E tem água viva. Água viva. Disponíveis para as nossas vidas essa noite. Quem crê nisso, diga amém. Já disse isso aqui. Quando nós estamos diante de um psicólogo, nós sentamos ali e nós falamos aquilo que está dentro de nós, aquilo que está nos machucando, aquilo que está nos ferindo, porque o falar cura. Quando estamos na casa de Deus, a presença de Deus, você fica aí calado, você fica com os braços cruzados,
Você não adora, não ora, não canta, não clama, não ora em línguas. E por que, pastor, eu devo falar isso? Eu devo orar, eu devo clamar, eu devo buscar. Porque eu estou diante do psicólogo dos psicólogos, que é Jesus. Então quando eu oro, quando eu canto, quando eu adoro, quando eu me expresso, Ele me cura, me restaura, Ele me levanta, Ele me põe de pé. Há esperança para a árvore que foi cortada, mesmo que ela estiver cortada ao cheiro das águas, ela brotará, ela terá vida. Ai, irmão, esse culto é para você. Fala para o seu irmão, esse culto é para você. Fala para ele, esse culto é para você. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Estou sentindo a presença dEle. Eu estou sentindo o pão fresco, o pão vivo do céu, a água viva do Espírito Santo. Tem uma fonte aqui essa noite. Tem uma fonte disponível para a tua vida essa noite. Beba dessa fonte. Beba dessa fonte, irmão. Bebe dessa fonte. Está chorando porque, se você tem um Deus que cuida de você, Ele sabe de tudo que você está passando. Faz assim para o seu irmão. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Você não vai voltar prostrado, não vai voltar prostrada, porque a palavra de Deus te levanta, o pão te levanta, a água te limpa, te restaura. Milhares de pessoas hoje, milhares de pessoas, talvez o seu relacionamento de pessoas que você conhece, pela metade, talvez a metade, 50% estão sendo vítimas da depressão. Não sabem o que fazer quando o sofrimento chega. Não sabem o que fazer quando o dia mau chega. Domingo, irmãos, nós demoramos mais de 1 hora para chegarmos à igreja. Tinha um rapaz que estava ali em cima da passarela querendo suicidar. Os irmãos disseram para mim que ele tentou no sábado a mesma coisa na outra passarela. Porque as pessoas não sabem o que fazer quando o dia mau chega. Não sabem o que fazer quando a angústia chega. Não sabem o que fazer quando a depressão chega. Ouça isso. Nós temos acesso ao remédio que nos restaura, que nos levanta. Oh, aleluia. O salmista disse: se ando em meio às tribulações, tu me refazes a vida. Eu estava com o meu pastor Jerônimo, sábado, num casamento com ele, e ele falou assim das lutas, mas ele disse: o altar de Deus, a casa de Deus, é o lugar da renovação para a nossa vida. Fica de pé no seu lugar, fazendo um favor. A depressão talvez chegou no meio da caminhada, talvez chegou no meio de uma má notícia. Talvez a depressão chegou para você no meio de um problema que você está enfrentando financeiro, no meio de um problema emocional, no meio de uma situação familiar. Talvez a depressão, o espírito da depressão tem te paralisado no meio de um deserto, como aconteceu com Elias. Mas foi no meio que ela foi destruída. Vou repetir. A má notícia parou Elias no meio, a depressão parou Elias no meio daquele deserto, mas foi no meio daquele deserto que Deus também paralisou a depressão, neutralizou a força dela na vida de Elias. Elias comeu, Elias foi fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, o monte de Deus, na força daquela comida. É isso. O
Os hospitais psiquiátricos estão cheios de adolescentes, crianças, adolescentes jovens. Escolas, famílias que não sabem qual é o remédio que cura, o remédio que restaura, o remédio que te levanta no meio da depressão, que quebra o espinho da depressão no meio. Salmista no Salmo 116, versículo 3, na parte B, ele disse assim: angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Irmão, ele vai especificar que angústia, e não é qualquer angústia, é uma angústia do inferno, que faz a pessoa querer tirar a vida dela, ela perde a força para tudo, a alegria para tudo, uma angústia do inferno. Talvez tenha tomado conta da tua vida, e essa talvez tenha sido a sua história, mas hoje é o dia que essa angústia, que esta aflição, que esse sentimento nessa noite será neutralizado na tua vida. Quem crê nessa palavra, diga amém. Pastor, o que eu preciso fazer? A comunhão nos protege. Fala para o seu irmão, vem para o meio, fala para ele. Irmão, tem gente que eu estou vendo aqui que não vem domingo no culto. Você precisa estar aqui domingo no meio. A comunhão nos fortalece, a comunhão nos protege. É no meio da igreja, no meio da comunhão que a unção desce. É no meio que o Senhor, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. É no meio. Você precisa sentir a presença de Deus, chorar na presença do Senhor, cantar na presença do Senhor. Passou com remédio, orar, subir um monte, jejuar, se render na presença do Senhor. Quem está comigo aí diz amém. Assim como o Senhor quebrou no meio a depressão que estava sobre Elias, Ele vai quebrar também na tua vida. Hoje acaba esse ciclo, essa noite, porque existe um vinho novo para a tua vida.